Se você quer ser ator, artista ou se expressar de qualquer forma publicamente, o mínimo não. Mínimo não. Esse início tá muito legal, mas eu entendi o mínimo. Não, mínimo não, que eu não quero criticar. Pô, desculpa, você tá falando comigo, achei que você tivesse parado. Hã? Achei que você tivesse parado, desculpa. Gente, volta, pelo amor de Deus. Se você quer ser ator, artista ou se expressar de qualquer forma publicamente, é necessário, fundamental, pensar, pesquisar, buscar um conhecimento do que é cultura. Cultura. A gente fala muito desse termo, é muito usado, é muito falado sobre os vários aspectos, exatamente porque é uma coisa muito ampla. Cultura é um conjunto de conhecimentos, de valores, de crenças, de hábitos, de símbolos que compõem a vida de um povo numa determinada época, sejam símbolos ou conhecimentos artísticos, religiosos, gastronômicos, científicos, ou seja, é todo o conjunto de conhecimento que forma uma civilização. Nossa, é grande, né? Pois é. Só que a educação, quer dizer, quando nós temos a nossa primeira educação, educação da infância, educação da família, então existe uma primeira cultura familiar. Ali, então, a gente já adquire hábitos, adquire determinados conceitos que fazem parte da nossa família. É muito importante a gente poder identificar da onde vêm determinados hábitos, determinados pensamentos da nossa família. Aí tem a nossa família, aí tem os nossos amigos, aí tem a nossa escola, aí tem o nosso círculo social, aí tem a cidade, o país, o mundo, o tempo. É fundamental para quem quer trabalhar com qualquer tipo de arte, ter este conhecimento contínuo, essa busca contínua e, mais do que isso, gostar dessa pesquisa. Gostar, se interessar pelo que está acontecendo no mundo, não se tornar uma pessoa egoísta, abstrata, vazia, ausente. Estou falando essas coisas assim, parece uma coisa assim muito, talvez distante, mas é fundamental. É fundamental, eu falo aqui para vocês porque pouco se fala sobre isso em escolas, em faculdades, em cursos. O que eu estou trazendo aqui não é o conceito do que é cultura, não é aprofundar em um tipo de cultura, porque isso daria um curso inteiro só para falar sobre cultura e não um, mas inúmeros. Aliás, um conjunto de conhecimento é cultura, então seria uma cultura de uma vida, né? Quando você fala uma pessoa é culta, porque a pessoa conhece muitas civilizações, muitas crenças, conhece passado, conhece histórias, né, de um povo, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa mais aqui, mais simples, mais humana, que é essencial para qualquer pessoa que queira se expressar, que é conhecer a sua cultura, de onde você vem, qual é a raiz da sua existência. Aí a raiz da sua existência, primeiro, a biológica, a genética, quer dizer, a sua família ou a família que você foi criada, para você identificar o que é um gosto, um conceito dos seus pais e o que é seu. Isso é essencial, porque a partir daí você vai começar a ter uma coisa que é fundamental, que é autenticidade. É saber o que você acha. Todo tempo a gente tem que estar se questionando, o ator, o artista tem que estar se questionando. Tá, estão dizendo isso, é muito bonito, está sendo aceito aquilo, mas o que eu acho? Todo tempo é importante fazer isso, porque é a única coisa que nos garante que nós possamos expressar uma criação nossa. Quantas vezes a gente vê um monte de gente falando, sendo, e aí, no caso do ator, interpretando igual e de uma forma que não parece própria. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Só que para isso é muito importante que a gente conheça também o ambiente em que a gente está, para a gente poder se distinguir, né? E a gente só consegue se distinguir quando a gente amplia o olhar para a nossa época, para o nosso povo, para a nossa cidade. Então, ler, se interessar, não só pelo que
o que nós queremos ser. Por exemplo, eu como atriz, eu passei por isso, estou falando que eu passei por isso. Eu fiz faculdade de artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é ótima. A gente tinha história da arte, tinha história do teatro, que faz parte de um conhecimento cultural necessário. Mas eu realmente me aprofundava naquelas coisas que eu gostava. Claro, eu, por exemplo, adorava a história da arte. É essencial conhecer a história da arte. Então, se você não puder fazer um curso de história da arte, mas tenha, pelo menos um livro ou entre num site de história da arte e acompanhe como é que se deu esse desenvolvimento da expressão artística no ser humano. Se você souber que, por exemplo, nas cavernas brasileiras existiam expressões, na caverna lá do Piauí, aí agora eu faço uma parte aqui, eu lembro do Oswald de Andrade, olha, não sabe quem é Oswald de Andrade? Vai lá e dá um Google no Oswald de Andrade, hein? Pelo amor de Deus, Oswald de Andrade é essencial, um autor essencial para a cultura brasileira. E Oswald de Andrade dizia, tem uma fala de Nietzsche, que fala assim, Nietzsche disse, Deus morreu. Tom. E agora? Eu não vou entrar nesse assunto agora com vocês. Nietzsche disse, não sei o que estou dizendo, Nietzsche disse. Aí Oswald de Andrade falou assim, não dá. Tá demais a cabeção. Gente, corta. Não vou falar de Nietzsche e Oswald de Andrade. Desculpa aí, gente. Se vocês quiserem, vocês falam, eu prometo que eu falo, mas não dá. Não dá, né? Vocês querem saber de Nietzsche e Oswald de Andrade? Não, né? Então tá bom, vamos voltar. Se quiserem, vocês falem, tá? Voltando. Por que é essencial conhecer autores? Porque nós, atores, trabalhamos com pessoas que escreveram histórias. Por que é essencial conhecer histórias? Porque qualquer pessoa, mesmo que você não queira ser ator ou atriz, gosta de ouvir histórias. A oralidade faz parte da nossa vida. Então, o que eu quero propor aqui pra gente nesse momento é conhecer a nossa cultura. Onde você nasceu, quem são os seus pais, a sua família, a sua cultura familiar. Vamos começar aqui, desse lugar pequeno, mas essencial. Essencial, né? O Guimarães Rosa dizia que a gente só consegue chegar no mundo se a gente conhece a nossa aldeia, a nossa vila, né? Quem é João Guimarães Rosa? Você vai ter que pesquisar. João Guimarães Rosa foi um grande autor brasileiro que praticamente ele reinventou a língua portuguesa, porque ele foi autor, por exemplo, de Grande Sertão Veredas. Aí você já ouviu falar, Grande Sertão Veredas foi uma obra maravilhosa, uma obra que ele entrou nas entranhas da linguagem do povo nordestino e criou uma outra linguagem, ele criou palavras com a literatura dele. Então, para entrar nesse universo, vocês vejam que o universo do ator, do artista, ele é um universo que mergulha nos símbolos. E como nós vamos falar de símbolos se a gente não conhece o significado dos símbolos que nós já usamos? Então, por exemplo, qual é o significado da máscara da tragédia e da máscara da comédia, que são símbolos do teatro? Aí dá para propor uma mascarazinha aqui, né? Onde surgiu isso? Na Grécia. Por que uma máscara da comédia e uma máscara da tragédia? Porque estas representam o conjunto das expressões humanas mais comuns pelas quais o público pode ver e identificar. Então, na Grécia se usavam máscaras para representar as emoções, em princípio, pela distância, porque a distância era muito grande, então tinha que se ver e já identificar de longe, de muito longe, a expressão contada naquela história. Mas, de fato, essa origem é muito anterior, porque nas representações indígenas brasileiras e nas referências indígenas que se tem do culto a determinados aspectos da psique e da emoção humana, já se usavam máscaras para representar, se usam máscaras para representar em todo tipo de representação, porque a máscara ela faz com que haja uma identificação imediata da dor, da alegria, do prazer. Então, conhecer, isso aqui eu estou falando uma coisa muito rápida, porque naturalmente é importante você se aprofundar sobre isso. Por quê? Para você parecer uma pessoa culta? Não, porque isso vai te dar chaves. Então, os símbolos trazem chaves. Então, se você vai interpretar uma cena em que você precisa trazer uma emoção, né, em que a sua personagem está triste, é importante você reconhecer onde você se entristece
e quais são os símbolos usados, não só a máscara, mas o símbolo usado para representar uma tristeza, o símbolo usado para representar uma alegria. Então, a cultura fala disso tudo e não há como o artista se expressar se ele não conseguir usar os símbolos. Então isso é para a música é feita de símbolos, é para as artes plásticas, é para a literatura, é para as artes cênicas, é para todo código que se estabelece com o público, seja a partir do que for. Então, por exemplo, a gente tem um código aqui, que é esse código dessa linguagem aqui da câmera. Então, existe um código. Você sabe que eu estou falando aqui para você está me vendo e tem uma edição. Eu não estou fingindo que eu não estou falando com você, estou falando com você mesmo, mas isso é um código que a gente criou, porque de repente se eu começasse já o vídeo e todos os vídeos aqui no meu canal fossem, não, eu estou falando aqui com a Fernanda, vocês não estão vendo a Fernanda, estou falando aqui com a Fernanda. Então, aqui a gente já estabeleceu um código, é outra coisa, é uma entrevista. Não, estou falando com você. São pequenas coisas que conhecer esse universo faz diferença. Faz muita diferença, porque quando você vai pensar na sua educação, aí você vai chegar em algumas coisas que talvez tenham sido colocadas como limite para você. Por exemplo, não faça tal coisa porque é feio. Quem disse que é feio? É feio para quem? É feio em que cultura? Então, a gente sabe, por exemplo, que um modelo estético, então, atualmente, uma pessoa gorda, ela é um excesso de peso, é fora do padrão estético. Mas na Idade Média não era. O padrão estético oficial era a pessoa gorda. A pessoa, então, é mais bonita, mais bronzeada. Mas antes não era, porque mais bronzeada significava que estava mais exposta ao sol, trabalhava mais. Então o bonito era ser branca e mais gorda, ou mais gordo. Entende como isso é uma bobagem? E percebe como a gente só consegue compreender quando a gente compreende a cultura de uma época. Por que isso é importante também? Porque a gente precisa se libertar disso. O ator não pode ficar amarrado em determinados padrões porque o outro falou. E é só através desse conhecimento é que você vai conseguir entrar no seu conhecimento. E é isso que é importante. Quer dizer, você conhece como você é mais bonito, como você se sente mais bonita. Como você se sente mais bonita? Se pergunta isso. Faz esse exercício hoje. Como eu me sinto mais bonito? Qual é o meu tom da voz? Qual é o meu jeito? Qual é a cor que fica bem pra mim? Eu não quero saber do padrão estético que me falaram. Eu quero saber o que fica bem pra mim. E o que fica bem pra mim hoje pode não ficar amanhã. Então, essa coisa viva é que é a matéria-prima do ator. Mas a gente tem que conhecer a nossa cultura para saber onde a gente está respondendo a padrões e onde a gente está com a nossa autenticidade. Porque na hora que você for interpretar um papel, essa é a sua diferença. Eu já fiz vários personagens que foram personagens muito bem feitas por outras atrizes, porque personagens clássicas. Então, por exemplo, eu fiz, para começar, a minha peça de estreia como teatro adulto foi a Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, um clássico, feito muito, a personagem Sônia, feita por muitas atrizes antes. Eu fiz Geni, maravilhosamente feita pela Darlene Glória, no filme do Arnaldo Jabor, enfim, deve ter alguém aí que já tenha visto, porque é maravilhoso. E tantas outras atrizes que interpretaram a Geni no teatro também muito bem. Eu fiz Blanche de Bois, do Tennessee Williams, e Blanche foi feita lindamente pela Vivien Leigh no cinema e por várias outras atrizes, e por atrizes maravilhosas, pela Eva Vilma, pela Teresa Raquel aqui no Brasil, só para citar algumas, porque muitas fizeram. E fiz Ofélia, do Shakespeare, portanto um clássico. O que faz uma obra ser clássica? Ela ter sido feita várias vezes em várias épocas, em várias culturas, em vários povos. Fiz Medeia, então é só para citar algumas, né? Mas muitas personagens já feitas. O que acontece? O que foi uma coisa que eu me coloquei? E a cobrança é muito grande quando a gente faz personagem clássico. Muita gente quer saber como assim vai fazer um Shakespeare, né? Uma atriz, por exemplo, brasileira aqui, né? Hoje vai fazer século XXI. Vai fazer um Shakespeare, né? Porque eu sempre tive que me colocar no lugar do meu jeito de fazer. Sim, pode muita gente ter feito maravilhosamente bem, mas eu só posso fazer do meu jeito. Então eu não posso imitar o outro. E é aqui que eu quero chegar. Estou falando de cultura só para dar uma pincelada, porque
não tem como aprofundar muito em pouco tempo, mas eu quero chegar no seu jeito, no meu jeito, na autenticidade, na sua assinatura, no seu jeito, porque é a única forma que a gente pode fazer. Veja, o ator só tem essa ferramenta: corpo, emoção, mente, espírito. Não tem outra. E esta ferramenta se liga com a cultura e se liga com a rede emocional, mental de todos os outros. Mas é pouco, entende? Por isso a gente tem que conhecer o nosso aparelho, o que a gente tem aqui à nossa disposição. E aí, o único jeito que nós temos de expressar aquela pessoa, aquela história, é através desta ferramenta. E só podemos expressar do nosso jeito. E aí, o nosso jeito a gente precisa conhecer e conhecer tudo o que foi feito para depois esquecer. Então, quando você pega uma personagem, é importante conhecer o autor, ler sobre o autor. Se for teatro, ler outras peças do autor. Então, por exemplo, o Tennessee Williams, quando eu fui fazer O Bonde Chamado Desejo, nós lemos todas as outras peças do Tennessee Williams. Nelson Rodrigues, lê todas as outras peças do Nelson Rodrigues. Por quê? Porque aí você fica entendendo como é que esse autor pensava, quais são os tipos que vivem no universo do Nelson Rodrigues, por exemplo. Aí você vai achando mais fácil aquela linguagem. Se for uma obra inédita, um filme, é conhecer quem escreveu, procurar saber quais são os símbolos que ele colocou ali, porque isso vai enriquecendo. Você pode até achar, falar, para que eu quero saber disso se a minha personagem só vai ali, abre uma porta e volta? Você pode achar que isso não faz diferença, mas faz. Porque aí, de repente, você, sem perceber, você abre de um jeito. Porque se a sua personagem está irritada, ela vai abrir de um jeito. Você pode não lembrar, mas você já estudou lá várias pessoas que têm esse jeito. Você já passou por um universo. Isso vai ficando como um banco de dados, sabe? Um banco de dados em você. E aí é nosso papel alimentar este banco de dados. Procurar achar, porque na hora de você fazer, você vai ser único. Então, você só pode fazer do seu jeito. É o que eu sempre falo quando me perguntam, como é que é fazer tantos personagens conhecidos ou personagens clássicos? Eu falo, eu só posso fazer do meu jeito. Eu sempre fui cobrada por isso. Então, eu estreiei fazendo Nelson Rodrigues, depois eu fiz o Gil Vicente, depois quando estreiei, primeira vez assim no teatro adulto, mas profissionalmente foi com Ofélia do Hamlet. E eu falava, eu só posso fazer do meu jeito. E aí isto é o que vai fazer com que haja uma identificação com a plateia, porque aquela plateia não quer ver, o Shakespeare, o Nelson Rodrigues, ela vê uma pessoa na sua frente, e aí é você. Então, estude, leia, e antes de tudo, desenvolva o prazer do conhecimento, o prazer da leitura, o prazer de conhecer coisas novas, de conhecer lugares novos, culturas novas, cidades novas, pessoas que pensam diferentes de você, totalmente diferentes, outras profissões, pessoas da rua, das histórias que te contam, gastronomia, comidas novas, sabores, aromas, tudo que possa alimentar o seu ser, que de repente uma pessoa te faz uma pergunta e você não está nem pensando naquilo, mas faz parte do seu banco de dados, porque você já colocou lá, você já raciocinou, ou seja, você se torna uma pessoa que faz parte, está inserida e tem um conhecimento de uma cultura. Cultura vem de cultus, do latim cultus, quer dizer o culto de um povo, né? O culto de algo. E cultura, uma das definições que eu mais gosto é honrar com adoração. Aí já vira arte. Quando você honra com adoração, quando você cultua aqueles códigos, a forma de expressão de um ser humano dentro de uma determinada ação, que é uma história, aí vira arte, porque aí além de você honrar, além de você conhecer, você experimenta com amor. Aí fica bom. E agora vou te propor um exercício. Escreve sobre você. Então você põe meu nome, põe o seu nome, a sua idade, onde você nasceu, quem são seus pais e quais são os hábitos que você aprendeu quando criança. É só para você mesmo, então você pode pôr os bons e os ruins. Não precisa nem definir, mas o que te bateu e coisas que você aprendeu. Comece a escrever. Se você fosse uma personagem e a sua vida fosse uma história, onde você estaria? Em que parte da história você estaria? O que você ainda quer? O que você não quer? O que você gostaria de ajustar? Começa a pensar nisso, porque isso é bom, porque isso vai fazer você perceber determinados códigos, determinadas
conceitos que já fazem parte da sua história. Aí dentro disso, se vê alguma coisa assim absolutamente sua, aí você guarda isso e grifa, põe com uma cor diferente, porque aí isso é só seu. Mas é muito importante a gente conhecer a nossa história. A nossa história, quem faz, quem assina, quem é responsável, somos nós. Gostaram? Eu espero que sim. Então, se vocês gostaram, curte aí, dá um coraçãozinho, um like, manda para quem você acha que pode gostar. Beijo!